Durante a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, a desigualdade social e a pobreza se tornaram problemas graves. O governo priorizou o crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, que trouxe alguns avanços em termos de infraestrutura, como a construção de estradas, barragens e outras obras públicas que ajudaram a modernizar o país. Esse período também gerou empregos e oportunidades de consumo em áreas urbanas. No entanto, esses avanços não se refletiram na melhoria das condições de vida da população mais pobre. Embora o PIB tenha crescido, a concentração de riqueza se acentuou, beneficiando principalmente os ricos e as classes industriais. As classes trabalhadoras, especialmente nas áreas rurais e nas favelas, continuavam a enfrentar a pobreza extrema. A repressão política foi outro fator importante. O governo usou censura e violência para silenciar aqueles que se opunham ao regime. Muitos ativistas e líderes sindicais foram perseguidos, torturados ou desapareceram, criando um clima de medo que inibia a luta por direitos. Isso limitou a organização de movimentos sociais, que poderiam ter buscado melhores condições de vida. A rápida urbanização, resultado da migração em busca de trabalho, também contribuiu para a pobreza. Muitas pessoas foram viver em favelas, onde não havia infraestrutura, saneamento básico, saúde e educação adequadas. As famílias que moravam nesses lugares enfrentaram condições de vida precárias. Em resumo, a ditadura militar não apenas manteve a pobreza, mas a piorou, aumentando a desigualdade social. Embora tenha havido desenvolvimento econômico e melhorias em infraestrutura, esses benefícios foram desiguais e não alcançaram as classes mais vulneráveis. O legado desse período ainda é visível hoje, já que mesmo após a volta da democracia, o Brasil enfrenta desafios relacionados à pobreza e à desigualdade. Então é fundamental que as políticas públicas se concentrem não apenas no crescimento econômico, mas também na inclusão social da população mais pobre. Embora o PIB tenha crescido, a concentração de riqueza se acentuou, beneficiando principalmente os ricos e as grandes indústrias. As classes trabalhadoras, especialmente nas áreas rurais e nas favelas, continuavam a enfrentar a pobreza extrema. A repressão política foi outro fator importante. O governo usou censura e violência para silenciar aqueles que se opunham ao regime. Muitos ativistas e líderes sindicais foram perseguidos, torturados ou desapareceram, criando um clima de medo que inibia a luta por direitos. Isso limitou a organização de movimentos sociais, que poderiam ter buscado melhores condições de vida. A rápida urbanização, resultado da migração em busca de trabalho, também contribuiu para a pobreza. Muitas pessoas foram viver em favelas, onde não havia infraestrutura, saneamento básico, saúde e educação adequadas. As famílias que moravam nesses lugares enfrentavam condições de vida precárias. Em resumo, a ditadura militar não apenas manteve a pobreza, mas a piorou, aumentando a desigualdade social. Embora tenha havido desenvolvimento econômico e melhorias em infraestrutura, esses benefícios foram desiguais e não alcançaram as classes mais vulneráveis. O legado desse período ainda é visível hoje, já que mesmo após a volta da democracia, o Brasil enfrenta desafios relacionados à pobreza e à desigualdade. É fundamental que as políticas públicas se concentrem não apenas no crescimento econômico, mas também na inclusão social e na justiça para todos. As políticas econômicas implementadas pelos governos militares no Brasil entre 1964 e 1985 refletiram as condições econômicas globais e nacionais de suas respectivas épocas. Com foco no controle da inflação, desenvolvimento industrial e integração do capital estrangeiro, a seguir uma análise das principais políticas econômicas de cada governo. Humberto Alencar Castelo Branco entre 1964 e 1967. O Plano de Ação Econômico do governo PAEG buscava controlar a inflação e estabilizar a economia após o golpe militar. O PAEG focou em controle da inflação, políticas de austeridade fiscal, controle de crédito e ajustes cambiais foram implementados para conter a inflação, que era um dos principais desafios econômicos do período. Reformas fiscais e trabalhistas, as reformas tributárias foram fundamentais para melhorar a arrecadação do governo, já as reformas trabalhistas visavam aumentar a produtividade e reduzir os custos para os empregadores. Incentivo ao capital estrangeiro. A abertura econômica favoreceu a entrada de investimentos estrangeiros, o que ajudou na modernização de setores estratégicos. Costa e Silva. 1967 entre 1969. Dando continuidade às políticas de Castelo Branco, Costa e Silva adotou uma abordagem mais voltada ao desenvolvimento industrial. Plano Nacional de Desenvolvimento, PND.
Este plano focava em um investimento em infraestrutura, energia e transportes, com a intenção de promover o crescimento industrial. A ênfase no setor industrial buscava aumentar a capacidade produtiva do país. Desenvolvimento industrial. O governo incentivou a criação de indústrias nacionais e o setor de energia foi reforçado para dar suporte à produção industrial. Emílio Garrastazu Médici. Este governo ficou marcado pelo chamado milagre econômico, um período de rápido crescimento econômico. Crescimento acelerado, durante o período o PIB cresceu em média 10% ao ano, impulsionado por grandes investimentos em infraestrutura, como Transamazônica e a construção usina de Itapu, e maciços aportes de capital estrangeiro. Aumento da desigualdade social, embora o crescimento econômico tenha sido expressivo, a concentração de renda e a desigualdade social aumentaram, já que os benefícios econômicos não foram distribuídos de maneira equitativa. Ernesto Geisel, 1974 entre 1979. Com o choque do petróleo, Geisel enfrentou desafios econômicos e deu início ao processo de abertura política e de extensão controlada. Segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento, PND 2. O foco do PND segundo estava nos setores estratégicos como energia, particularmente o Programa Nuclear Brasileiro. E na expansão industrial, Geisel também investiu na ampliação da produção interna de petróleo para reduzir a dependência externa. Desaceleração econômica. Embora o plano tenha tentado manter o crescimento, a economia começou a desacelerar devido ao impacto da crise do petróleo e ao aumento do endividamento externo. João Figueiredo. Entre 1979 e 1985, Figueiredo enfrentou uma das piores crises econômicas do Brasil, marcada por uma inflação crescente e uma grande dívida externa. Crise econômica, o governo tentou implementar o plano de estabilização monetária para conter a inflação, mas sem sucesso. A economia continuou a se deteriorar com o aumento do desemprego e a queda do poder de compra da população. Redemocratização. Ao mesmo tempo, o governo de Figueiredo promoveu a abertura política, o que criou um ambiente de transição para a redemocratização, mas a economia permaneceu em estado crítico até o fim do seu mandato. O milagre econômico brasileiro foi um período de notável crescimento econômico, marcado por taxas impressionantes de expansão do produto interno bruto, o PIB. Ele ocorreu em um contexto de ditadura militar e instabilidade política, iniciando-se em 1968 durante o regime militar, quando medidas autoritárias buscavam estabilizar o país. As causas do milagre econômico incluíram o Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek, a estabilidade política proporcionada pela ditadura militar e o cenário internacional favorável, com o aumento da demanda por commodities. Trouxe crescimento médio de 10% ao ano, desenvolvimento industrial expressivo, modernização da infraestrutura e aumento das exportações, impulsionando a economia brasileira. Esse período econômico foi marcado por frases como "Ame o Brasil ou deixe-o", "Ninguém mais segura este país", "Este é um país que vai para frente". Consequências do milagre econômico. Uma das consequências positivas do milagre econômico foi o crescimento do PIB. Durante o auge do milagre, o Brasil atingiu taxas de crescimento anual superiores a 10%. Houve também uma rápida urbanização e modernização das cidades, com desenvolvimento de infraestrutura moderna. Por fim, tivemos desenvolvimento tecnológico e industrial, onde indústrias estratégicas como automobilísticas e as de bens de consumo duráveis se expandiram. Por outro lado, tivemos diversas consequências negativas. Uma delas foi a concentração de renda, onde o crescimento econômico beneficiou principalmente as elites, aumentando a desigualdade social. Enquanto a economia crescia, grande parte da população ainda vivia em condições de pobreza. Também tivemos o endividamento externo, onde o Brasil contraiu enormes dívidas externas, que se tornaram um problema no final dos anos de 1970, levando à crise da dívida externa nos anos de 1980. A inflação crescente foi um dos fatores negativos também, pois após o fim do milagre, a inflação disparou devido ao endividamento e à desaceleração do crescimento.
Estagnação social foi o índice que mais atingiu a saúde e a educação, pois o crescimento econômico não beneficiou a qualidade de vida dos brasileiros. Por fim, tivemos a dependência de capitais externos. O país se tornou mais dependente de investimento de estrangeiros e do comércio internacional, tornando a economia vulnerável às crises globais. O milagre econômico teve um impacto profundo no desenvolvimento do país, mas deixou um legado de desigualdade social e problemas econômicos que seriam enfrentados nas décadas seguintes. A crise do petróleo ocorreu na década de 1970, na época que se descobriu que o petróleo era um produto esgotável. Essa afirmação levou ao aumento dos preços dos barris. Foram vários vetores que levaram ao aumento do preço dos barris, como a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada para unificar o valor do produto, promovendo um cartel internacional e controlando a oferta do produto no mercado. O petróleo foi descoberto ainda no século XIX, mas desde o momento tornou-se fundamental e presente ativamente na vida da sociedade. O produto se tornou precioso e passou a ser chamado de ouro negro, já que os felizardos, por descobrirem poços de petróleo, enriqueciam-se. Tamanho o mercado consumidor que se estruturou em torno do recurso natural. Atualmente, a OPEP apresenta 14 países, sendo eles a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Irã, Iraque, Haiti, Catar, Angola, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria, Venezuela, Equador e a Indonésia. A OPEP é muito poderosa e sua atuação está inteiramente relacionada às crises que se seguiam. Os membros da OPEP são os maiores produtores de petróleo do mundo. Juntos, somam 27,13% da produção mundial do petróleo. Devido aos conflitos que ocorreram nos países árabes, como as Guerras dos 6 Dias de 1967 e a Guerra de Yom Kippur em 1973, a crise do petróleo, que barrou os altos índices de crescimento do Brasil, foram fundamentais para a população começar a se rebelar contra o regime militar no país, fazendo aumentar as críticas e transparecer os abusos que o governo encobria ao longo dos anos com a máscara do crescimento nacional. A Revolução Islâmica no Irã, em 1979, travou-se uma guerra entre os mesmos países e o Iraque, que reduziram a produção de petróleo e causaram um aumento no preço do produto no mundo inteiro. Já a guerra Irã-Iraque, a partir de 1980, acabaria em apenas 5 meses, entre outubro de 1973 e março de 1974. O preço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos e na Europa e desestabilizando a economia por todo o mundo. Bom, a BR-230, conhecida como rodovia transamazônica, remonta à década de 1970, durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, quando foi concebida como parte do projeto Integrar. O objetivo principal era promover a integração e o desenvolvimento da Amazônia, ligando as regiões Nordeste e Norte do país, através de uma rodovia que atravessaria a densa floresta tropical. A construção da BR-230 foi anunciada em 1970, com planos ambiciosos de transformar uma vasta área da Amazônia em uma região economicamente desenvolvida. O projeto ganhou destaque nacional e internacional, atraindo investimentos e imigrantes de várias partes do país. A rodovia começou a ser construída no estado do Pará e a ideia era estendê-la até o Acre, próximo ali à fronteira com o Peru. No entanto, a construção da Transamazônica enfrentou inúmeros desafios. A região amazônica apresentava condições geográficas desafiadoras, com solos estáveis, rios caudalosos e florestas densas. Além disso, a falta de planejamento e a pressa em abrir essa estrada, levaram a problemas como desmatamento descontrolado e impactos ambientais significativos. E a pavimentação da BR-230 também foi uma tarefa complexa, e apenas trechos limitados da rodovia foram asfaltados. Muitos trechos permanecem não pavimentados até hoje, o que torna a rodovia intransitável durante o período chuvoso devido à lama e o alagamento.
Ditadura militar no Brasil. Foi em 1964 a 1985. Ocorreu devido a uma combinação de fatores econômicos, sociais e políticos. A crise econômica dos anos 80, marcada por inflação e dívida externa, enfraqueceu o governo. Movimentos sociais como graves manifestações pressionaram por mudanças, enquanto a campanha das direitas, já em 84, exigia eleições diretas para o presidente. O processo de abertura política lenta e gradual, promovido pelo governo militar, culminou na eleição indireta de Tancredo Neves, em 85 pelo Colégio Eleitoral. Ele marcou o retorno à democracia, apesar de sua morte antes de tomar posse, assumindo assim o vice José Sarney.